Tudo bem? Boa noite. Tem uma galera aí, rapaz. Diz que ontem também, eu acho que a Ana Campanholo estava aqui na igreja ontem, é verdade? Quem estava aqui ontem? Ótimo. Poxa, o pessoal veio em peso. Foi bom? Legal. Temas importantes. Pessoal, estou muito feliz. Obrigado, Neto. Obrigado a toda a galera do Esconderijo. Por mais uma vez confiar. Esse momento tão especial do culto, né? Para que a gente possa crescer nessa noite em Deus, que a gente possa crescer nessa noite na consciência cristã, que a gente possa crescer em fé, que a gente possa crescer na nossa relação com Deus. Então esse tema é fundamental, o tema da adoração. E a minha proposta para vocês nessa noite é que a gente, de alguma maneira, faça uma ponte entre a série anterior e essa. A série anterior, me corrijam aí, eu acho que teve relacionado com a redenção da cultura, foi isso? E eu não sei se por coincidência essa série tem a ver com adoração. E a gente vai ver no decorrer dessa noite que essas duas coisas estão intimamente ligadas. Essas coisas, na verdade, são a mesma coisa. A redenção da cultura tem a ver com adoração e a adoração tem a ver com a redenção da criação. Eu convido vocês no texto que o mano Lucas abriu o culto, João capítulo 4, versículo 20, porque é exatamente o texto que vai nos dar a base para conversar nessa noite sobre o que significa ser um adorador, na perspectiva de Jesus, o que significa ter uma vida de adoração, na perspectiva do reino. E esse texto de João capítulo 4, versículo 20, quem pode acompanhar, o texto diz assim: no famoso encontro de Jesus com a mulher na Samaria, diz o versículo 20 as seguintes palavras: nossos pais adoraram neste monte, falando da Samaria, ou a região mais ao norte de Israel. E vós dizeis, vós, a mulher se referindo a Jesus como judeu, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Interessante, a gente conhece muito bem, né, o texto que diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa frase final, que não é só um elemento retórico, não, ela é a cereja do bolo, porque é esse tipo de pessoa, diz o texto, que Deus está procurando aqui nessa noite. É esse tipo de pessoa. E aí a gente tem que imaginar essa passagem. Eu queria convidar vocês a usarem a imaginação. Uma mulher, já totalmente revolucionário, Jesus falando sozinho com uma mulher. Naquele momento isso era extremamente revolucionário. Jesus está falando com essa mulher samaritana e, de alguma maneira, ela gostaria de saber de Jesus qual é a fórmula da adoração. Qual é a receita? Como é que se faz? Ela provavelmente, tendo Jesus como mestre, ela gostaria que Jesus desse aqueles 7 passos para o sucesso. Alguém já viu esses livros? 10 passos para enriquecer em um ano.
15 passos, enfim, tem uns 7, 10, 15 passos, que são as receitas de bolos para a varinha mágica do sucesso. E a resposta de Jesus a ela é que não existe a receita. Ela queria encontrar uma forma. Eu lembro, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler. Quanto tempo eu tenho, mano? Agora é 8h47. É que daí eu vou saber se eu vou contar mais ou menos histórias, entendeu? É 10 horas, tá bom. Quem lê, e se alguém não lê, eu leia O Surpreendido pela Alegria, que é o C.S. Lewis narrando a sua experiência de conversão. Então o C.S. Lewis tinha entrado na Universidade de Oxford como professor de literatura medieval, e lá ele conheceu Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis. Eles caminhavam na tarde, no final da tarde, indo embora para casa, e naquelas experiências Tolkien falou de Jesus para C.S. Lewis. E o ateu, na medida em que um amigo católico, que era o Tolkien, falando de Jesus para C.S. Lewis, o ateu foi se questionando a respeito da existência de Deus, até que um dia no quarto dele, ele senta na cama e diz: Deus, se tu existe, então que tu se mostre para mim, que tu se manifeste, que eu sinta alguma coisa, que haja uma percepção, um arrepio, um sentimento. E ele diz que naquele momento Deus se revela a ele, ele sente como se fosse um óleo descendo sobre o corpo, e ele sente uma alegria tremenda. E por isso que o nome do livro é Surpreendido pela Alegria. Ele diz que ele sentiu uma alegria, um gozo, uma vontade de satisfação tamanha, e ele tinha certeza que aquilo não era desse mundo. Naquele momento ele tinha a plena certeza que Deus havia visitado ele. Ele foi dormir, e no outro dia ele senta na cama mais uma vez e ele faz a mesma oração. Deus, se tu existe, que tu se mostre para mim. E adivinha o que aconteceu, mano Yuri? Nada. Não aconteceu nada. E na terceira noite ele orou da mesma forma, e na quarta noite ele foi orando e nada acontecia. E ele narra no livro que ele tentou repetir exatamente o que ele tinha feito naquele dia. Não, eu me lembro que eu estava com aquela calça, com aquela roupa. Eu entrei pela cozinha, eu abri a porta com a mão direita. E ele foi tentando repetir exatamente os mesmos passos do dia que ele tinha tido a experiência com Deus. Ele sentou na cama no mesmo horário, do mesmo jeito, com o mesmo pijama. E ele quis, naquele momento, repetindo a frase, que Deus se revelasse a ele. E Deus não se revelou. E aí ele entendeu, então, que o Deus que ele estava se relacionando não era uma projeção da sua mente. Não era alguém que eu aperto o botão e vem. Como um código de computador, como o Enter, né, do teclado. Deus não é como as entidades afros, que se eu fizer um despacho daquele jeito, eu consigo movimentar o sagrado. Se eu fizer uma mandinga aqui, eu consigo movimentar a mão do Eterno. Deus não havia fórmula. E aí, mais para frente, quando ele nem esperava, ele voltou a sentir aquela alegria, sem que ele tivesse feito nada. E então o C.S. Lewis descobriu que Deus não tem receita. Deus não tem receita. A mulher samaritana queria a receita e ela não tinha. Porque, pessoal, a gente tem que ter noção que o que está sendo revelado para essa mulher é muito complexo. 2000 anos depois, a maior parte do povo de Deus não tem ideia do que significa o que Jesus acabou de dizer a essa mulher. O que significava dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, Espírito e verdade? Significava um monte de coisa. E eu vou tentar dizer o que significava esse monte de coisa. Basicamente, irmãos, Jesus está pondo abaixo toda a arquitetura, tem arquitetos aqui, né? Toda a arquitetura religiosa do Antigo Testamento.
Toda a arquitetura religiosa do Antigo Testamento, tudo aquilo que você vê do livro de Levítico até Malaquias, Jesus pegou a caixinha, sabe aquela da dinamite, e fez BUM! Porque ele demole, ele desconstrói todo a construção religiosa dos judeus, que eram baseados em alguns elementos. Você pode sair daqui, pode andar, o pessoal do vídeo aí pode andar, né? Então, quais eram os elementos do Antigo Testamento? Era o templo, o sacrifício, porque a mulher crente, a vantagem é isso. O que mais? O sábado, o sacerdote e o dízimo. Certo? As pessoas levavam o dízimo, que era parte da sua colheita, da sua produção, do seu trabalho, era entregue a um grupo de pessoas e sacerdotes na entrada do templo. Aquilo era convertido no cordeiro, o cordeiro era sacrificado pelo sacerdote num dia específico, que era o sábado, num lugar específico, que era ou o tabernáculo e depois mais tarde o templo, e assim era o ritual religioso dos judeus, não era? Ela estava perguntando sobre o lugar, como eu faço? Eu sou samaritana, eu não entendo, como eu faço, Jesus? E ele disse, olha, não tem mais templo, não tem mais sábado, não tem mais sacrifício, não tem mais sacerdote e não tem mais dízimo. Basicamente ele diz isso. Ele fala, olha, a partir de agora, vós sois o templo. Não é isso que ele disse? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios? Agora não é mais nem domingo nem sábado. Quem quer adorar na terça adora, quem é na quarta adora, porque todos os dias são do Senhor. E não há mais o sacrifício, porque, como cantamos aqui nessa noite, o sacrifício foi feito uma vez por todas e não necessita mais ser refeito, não é verdade? E aí os irmãos perguntam, pastor, e o dízimo? E o dízimo? Eu quero saber do dízimo. Não tem mais dízimo também, porque não tem mais 10ª parte. Romanos capítulo 12, ofereçais o vosso corpo inteiro em sacrifício. Não tem mais dízimo, não é a 10ª parte, é tudo. Então não tem mais templo, não tem mais sábado, não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício e não tem mais dízimo. Jesus estava aqui nesse momento diante da mulher, ressignificando a forma de se adorar. Amém? Os irmãos entendem isso? Deus havia estabelecido em especial no Antigo Testamento a dimensão do espaço e do tempo. Havia um local específico, o espaço, o templo. E havia um tempo específico, o sábado. E aí, 2000 anos depois, a igreja cristã reconstruiu aquilo que Jesus pôs por terra. A gente voltou a ter um dia para cultuar, a gente voltou a ter um lugar, a gente acha que as pessoas que sobem aqui para pregar são os sacerdotes, que vão liberar a bênção, né? Que vão interceder por nós diante de Deus. A gente acha que voltou a ser o 10%, e a gente voltou a judaizar, a reduzir aquilo que Jesus ampliou de maneira extraordinária. Jesus estava aqui dizendo o seguinte, que não há mais um lugar e nem mais um tempo. Todos os lugares e todo o tempo agora é o lugar da adoração. Acho que quem subiu agora foi o Neto que disse, a adoração começa quando a gente vai sair. E é justamente essa ideia, Neto, que Deus está restaurando aqui. Deus está restaurando aqui algo que já está nas Escrituras e que os judeus haviam se esquecido. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A ideia de que quando Deus nos formou do barro e soprou sobre nós o fôlego de vida e a gente se tornou alma vivente, a Bíblia diz que nós
fomos feitos imagem e semelhança de Deus. O propósito de Deus para nós não é que a gente adorasse um dia em um determinado lugar. A ideia inicial, a ideia na qual Deus começou todas as coisas, fosse que nós refletíssemos a imagem de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. A ideia da imagem de Deus, ou mais chique assim, a imago Dei, a ideia de que nós fomos e nascemos para refletir Deus. Talvez a imagem mais impressionante do Antigo Testamento, nesse contexto, seja a experiência de Moisés no monte. Se eu não me engano, Êxodo capítulo 26, quando ele sobe ao monte e encontra Deus, e ele pede para ver Deus na fenda da rocha, e tendo recebido as tábuas da lei, a Bíblia diz que Moisés desce o monte com o rosto resplandecendo a glória de Deus, não era isso? E era isso, as pessoas viam em Moisés uma glória no seu rosto, e eles tinham inclusive medo. Pediram para Moisés inclusive encobrir o rosto. O brilho do rosto de Moisés não era de Moisés, amém? Ele era de Deus. E o povo via em nós a glória de Deus. Isso é ser imagem e semelhança. É quando a gente entende que ser um adorador é carregar essa imagem. Ser imagem e semelhança, ser um adorador, ele tem um papel passivo num determinado momento. O que é a ideia passiva de ser um adorador? É que eu recebo a glória. A graça não é algo que a gente faz por merecer. Não é a frequência sua no culto, se você fala ou se veste como crente. Não há nada que nós possamos fazer. A gente se dobra na presença de Deus. A gente clama pela sua graça. E a luz do Senhor vem e brilha no nosso rosto. Então a primeira ideia da imagem e semelhança, da imago Dei, a primeira ideia do adorador é que ele recebe luz. Ele recebe o fôlego de vida, ele recebe o sopro divino. Ele recebe, nós estamos fazendo o que nessa noite aqui? Nós estamos recebendo o fôlego de vida. Nós estamos recebendo a sua palavra. Estamos sendo ministrados por seu Espírito. E isso é o primeiro papel de um adorador, é ele encontrar devoção a Deus. Ele ama a Deus. Ele busca o Senhor. O Salmo 71, versículo 8, como grande parte dos salmistas, irmãos, tinham essa ideia muito clara. Ele diz: os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória. O salmista via beleza no Senhor. O salmista conseguia ver em Deus a sua glória. Salmo 96, versículo 6 diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Que lindo é se você consegue encontrar beleza na sua relação com Deus. Deus como algo a ser desejado. O Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. E que a glória dele, que a glória do seu nome desça sobre aqueles que o adorem na beleza da sua santidade. Salmo 29, 2 diz: deem glórias ao Senhor e adorem ao Senhor na sua beleza. Você vê que para o adorador existe algo a ser desejado. Deus é o objeto do seu desejo. E nesse sentido, era como se a experiência de Adão, Adão visitava o Senhor, era visitado pelo Senhor nos finais das tardes. Ele recebia do Senhor. Ele falava com Deus. E essa experiência do passivo depois se transforma em algo ativo, que é aquilo que eu faço com o que Deus fez contigo, com o que Deus fez comigo. Então vamos lá. A primeira ideia da adoração é o que eu recebo.
é o prostrar-se, é o derramar-se diante de Deus, é o buscar ao Senhor com sede e fome, é encontrar na sua presença a beleza, é você sair e representar e ter essa consciência de que você representa o eterno aonde você está. Então a gente não vem ao culto, né? A gente é o culto. Porque o culto não acontece num lugar. O culto acontece na medida em que a gente vive. Na medida que você respira. Na medida em que você trabalha, que você abraça. Quando você lava a louça. Ou quando você viaja de ônibus. Quando você sai com um amigo numa pizza, num cinema. Ali o culto está acontecendo, porque o culto não está mais num lugar, o culto não acontece mais num dia específico, o culto está em nós. É em nós que o culto acontece, na medida em que nós resplandecemos a glória daquele que nos visitou. Isso é adoração. A adoração está lá também estampada no Pentecostes. Deus disse: eu não derramarei mais fogo sobre o Santo dos Santos. Aonde estava o fogo no cenáculo, irmãos? Na sua cabeça. Amém? O fogo de Deus queima sobre a sua cabeça. Sobre a sua mente. Você é o templo, você é o sacerdote, você é o que adora em espírito e em verdade. A resposta de Jesus àquela mulher foi justamente o seguinte: aonde estiverem os filhos de Deus, ali está a adoração. Ali está a adoração. Porque quando lá em Gênesis Deus fala: ó, vocês são imagem de Deus, Deus não só diz: ó, nós temos a imagem, né? Nós recebemos de Deus os seus atributos. Um Deus livre criou seres que anseiam por liberdade. Um Deus justo criou pessoas que anseiam a justiça. Um Deus de amor criou pessoas que anseiam amar e ser amadas. Um Deus que é Espírito criou seres que têm a capacidade de interagir com o sagrado. Nós somos seus filhos, filhos de Deus. Somos parte dessa obra magnífica do Senhor. Então o que Jesus está fazendo aqui em João 4, nada mais é, irmãos, que é remeter ao seu projeto original de Gênesis. Primeiro, que fôssemos todos nós imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, voltem a representar Deus no seu jardim. Voltem a representar Deus no lugar que Deus criou. Ocupem os espaços. Ocupem as prefeituras, as câmaras. Ocupem as empresas, os lugares, as salas de aula. Ocupem. Porque aonde estiver você, ali estará uma centelha do sagrado. Amém? E isso é adoração. Isso é adoração. Mas pastor Samuel, quando a gente canta aqui, a gente está adorando? Claro que a gente está adorando. A gente está adorando, com certeza. Mas quando a gente está comendo pizza juntos, na casa de um amigo, a gente também está adorando da mesma forma. A gente está aqui cultuando agora, certo? E Deus está presente. Se esse culto acabar e a gente botar uma mesa de ping-pong ali e a gente começar a brincar, vai ser tão espiritual quanto cada segundo desse culto aqui. Cada segundo, tão espiritual quanto. Porque não é esse lugar, nesse momento, das 8 às 10 do sábado que Deus está se manifestando, amém? Ele está se manifestando quando você sair daqui, Ele continuará. A forma como você chega em casa, como você fala com a sua mãe, a forma como você se sair daqui, como você se relaciona e trata o garçom lá da lanchonete, você continua adorando a Deus exatamente quando você estivesse aqui. Se você for secretário em algum lugar, a forma como você arruma a mesa, como você cumprimenta as pessoas. Se
Se você é empresário, quando você rejeita a propina, você está glorificando a Deus e sendo um adorador. Se você é professora, quando você olhar aquelas crianças como um chamado e uma missão, quando você está ali, não é a Jéssica, não é a Andréia, não é o João que está ali, ali está a imagem de Deus, é a glória de Deus que o mundo quer ver em você, amém? E isso são os verdadeiros adoradores. Jesus estava dizendo para aquela mulher: expanda sua mente. Deus está restaurando seu plano original. Não há mais lugar, não há mais tempo, é em você que eu quero habitar. E quando a minha glória estiver em você, ali haverá um adorador verdadeiro, que adora em espírito, em vida. Ele adora a Deus com o que Ele é, com o que Ele faz. E é exatamente isso que acontece em Gênesis, pessoal. Porque logo após a passagem da Imago Dei, da imagem de Deus em Gênesis capítulo 1, o passo seguinte da narrativa de Gênesis qual é? É que Deus dá uma tarefa para os seus filhos em Gênesis. Essa tarefa que é dada aos filhos de Deus lá em Gênesis se chama mandato cultural. Quem já ouviu falar essa frase? Mandato cultural. Os cabeção da teologia aí. Mandato cultural. O que é o mandato cultural? Ele falou: olha, Deus diz: eu criei todas essas coisas e pus você aonde? No meu jardim. Não foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus está fazendo com você. Deus colocou você em algum lugar do jardim dele. Há uns pôs aqui, outros pôs lá, uns são engenheiros, outros arquitetos, outros estão estudando, outros são comerciantes, vendedores, motoristas. Cada um foi espalhado no jardim de Deus. E Deus disse ao seu filho: vai, governa, cuida e cultiva a terra. Gravem essas palavras: cuida e cultiva. Eu não sou de fazer essas coisas, mas vamos repetir essa frase: cuida e cultiva. Cuida e cultiva. O mandato cultural de Deus para nós, ou seja, a voz de Deus para você, enquanto filho, é justamente o mesmo de Gênesis. Nunca mudou. E é essa realidade que a mulher samaritana estava aprendendo aqui, e é isso que Deus está fazendo de novo com a sua igreja, fazendo que a nossa mente compreenda o que Deus está fazendo. Deus está nos ordenando que a gente cuide e cultive, exatamente como em Gênesis. Tem um filósofo que eu gosto bastante chamado Albert Camus. Ele é um argelino naturalizado francês. Já foi, acho até para o inferno, porque ele não acreditava em Deus, mas ele disse uma coisa muito legal, que tem tudo a ver com essa expressão de Gênesis, que ele fala assim: o homem é o único animal que não aceita quem ele é. E eu gosto dessa frase, porque ele falava dessa frase, o Camus, quando ele queria falar sobre a ideia de cultura. E aqui eu faço uma ponte com a série antiga, porque o que é a ideia de cultura? Cultura vem de cultur, que é justamente cultivar, mexer com a terra. Então, diferentemente dos animais, irmãos, nós fazemos cultura. Nós, diferente dos animais, não vivemos simplesmente para atender às nossas necessidades básicas enquanto indivíduos. A gente não vê, a gente como os animais, a gente só não come, faz xixi, dorme e caça. Você me entende? A gente não quer só comer. Por que a gente corta a comida, pica um alhinho, um tomate e refoga? Por que a gente flamba lá o churrasco e coloca uma geleia agridoce? Por que a gente só não come?
Por que a gente faz gastronomia? É porque a gente não quer só satisfazer o estômago. É porque a gente ama a beleza. É porque Deus nos chamou para mais do que comer e ir no banheiro e amanhã morrer. Deus nos chamou para cultivar, e quando a gente pega um alimento e a gente coloca a nossa razão, e a gente coloca o nosso espírito, e de uma comida simples a gente transforma aquilo num prato, isso é fazer arte. Isso é cultivar a comida. E quando a gente cultiva a terra, e quando a gente cultiva a comida e faz gastronomia, a gente faz arte. E a gente está dizendo que o que nos interessa não é só a fome, mas nos interessa é essa afetação estética pelo belo, pelo sabor, pelo cheiro. E a comida, inclusive, tem que ser bonita, né? Um prato, ele tem que ser belo. Então a gente não só come como os animais, mas a gente faz gastronomia. Eu disse que eu ia falar sobre arquitetura, né? A gente não é igual aos bichinhos que se amontou num lugar para dormir. Não. A gente não se contenta em simplesmente chegar num lugar que é seguro e quentinho. A gente quer fazer arquitetura. A gente quer desenhar as nossas casas. A gente faz paisagismo, a gente coloca iluminações para que aquele lugar não seja simplesmente o lugar em que o nosso corpo deita, ou onde a gente chega no final da tarde, mas a gente quer ver a beleza, inclusive, enquanto a gente habita. Quando você vai para a literatura, você vê que, diferente dos animais, a gente não se contentou em simplesmente em ter códigos, né? Até os golfinhos têm códigos para se conversar, não é? A gente não se preocupou simplesmente em ter códigos e criar o idioma, e a partir de um idioma nós temos escrever um livro. Não, a gente quer fazer além dos livros, a gente quer fazer poesia. A gente quer que os códigos emocionem. A gente quer que os códigos, que as letras, que as frases nos levem para fora de nós, inspirem em nós experiências que nós não teríamos na nossa vida cotidiana. Isso é fazer arte. Isso é o belo. E a gente faz literatura. A gente não se contenta igual os animais simplesmente latir, miar, ou como a motociata de hoje simplesmente buzinar, ou qualquer outro som que seja aleatório. Não, a gente quer fazer música. A gente quer pegar os acordes, implementar com arranjos, com as escalas, os tempos e contratempos. E a gente pega todos os sons e a gente faz arte. E a gente quer buscar nos sons o quê? A beleza. Por quê, irmãos? Porque a gente foi feito por um Deus de outro mundo, que inspira nós nesse mundo. E a beleza desse mundo... A beleza desse mundo são os fragmentos de Deus na criação. A beleza, como lá em Romanos capítulo 1 diz, todos são indesculpáveis. Porque quando você olhar pela criação, você vai ver os fragmentos de Deus, da sua beleza, do seu poder, em todo lugar. Então a gente faz música, a gente faz arquitetura, a gente faz gastronomia, a gente faz literatura. Quando você pega, você não quer só montar uma tapera para habitar, não, o cara constrói um prédio. E olha quanto conceito pode ter num prédio para que você habite nele. Você tem a engenharia civil, você tem os eletricistas, né? Poxa, tem que falar um pouquinho da minha área também, né? Os eletricistas que vão lá fazer eletrônica, né? Que o cara põe o dedinho na tecla e aparece um ícone. Como é que essa mágica acontece, né? Isso é arte. Isso é arte. Então, o que essa série tem a ver com a anterior? É que justamente o mandato cultural é que todos nós, como imagem de Deus, fôssemos recuperando o jardim de Deus que tinha sido destruído. E toda vez que você faz arquitetura com a imagem de Deus, você restaura ela.
É como se todos nós hoje aqui, imagina, não sei quantas pessoas tem hoje aqui, talvez tenhamos 100 pessoas aqui, mas imagina que nós pegássemos todos um avião e fosse hoje para a Ucrânia. Estivéssemos agora em Kiev, bombardeada, destruída, colapsada. É assim que está o jardim de Deus. Quando você estiver lá, você concorda comigo que a ideia de uma cidade capital de um país gigante como é a Ucrânia está lá? Está lá a cidade destruída. Essa mesma ideia serve para nós, porque o jardim de Deus está aqui ao redor de nós, nos bairros de Joinville. E toda vez que você cuida do jardim de Deus com a sua profissão, toda vez que você cultiva a sua vocação, o seu trabalho, mas você o faz como um serviço a Deus, com a consciência de que você fazendo aquela atividade está representando o Deus que te deu o fôlego de vida, então você atingiu a alma do adorador. É eu saber que eu, como engenheiro eletricista, fazendo o melhor que eu posso para aquele cliente, com o preço mais justo, tratando ele com dignidade, cumprindo os meus prazos, eu vou estar honrando a Deus e sendo um adorador, sendo engenheiro eletricista. Você compreende isso? Então cada um de vocês não são só adoradores quando vocês cantam, ou quando vocês pregam, ou quando vocês recebem as pessoas. É óbvio que esse serviço a Deus é adorar a Deus também. Mas você, naquilo que Deus já deu, no seu trabalho, no seu dia a dia, na profissão que você almeja, ou que você já exerce, saiba que quando você executar ela, pegar essa glória que você está recebendo de Deus agora aqui e transmutar isso em testemunho na segunda-feira, lá naquilo que você faz, nesse momento, você é um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. E é assim, inclusive, que os reformadores entendiam. Se vocês um dia tiverem a curiosidade de estudar como foi o início da reforma, os reformadores protestantes entendiam que a vocação era a prova de que a pessoa estava cheia do Espírito Santo. Vocês sabiam? Nós somos aqui tudo penteca, né? Então a gente acha que o cara tem que ser canela de fogo, falar língua estranha. E eu não estou dizendo que isso não seja. Mas a compreensão dos reformadores é que se eu fosse um padeiro e eu fizesse o melhor pão possível, no preço mais justo, minha padaria fosse toda decorada, que eu tivesse ali o melhor pão que a cidade pudesse ter, eu, enquanto padeiro, estava cumprindo a minha vocação em Deus. E essa vocação de ser padeiro era a prova de que o Espírito de Deus estava sobre a minha cabeça. Olha só, que loucura. Porque é isso mesmo. É isso mesmo que está acontecendo. Deus está dizendo para você que você não precisa fazer nenhuma outra coisa que não aquilo que é a sua vocação. Mas faça ela com essa ideia do adorador. Você recebe a glória e você transmuta isso em serviço. Se você pegar a palavra adoração em inglês, como ela é? Worship. Work. Trabalho. Tarefa. Serviço. Porque a adoração é trabalho, irmãos. A adoração é serviço. A adoração é construir algo. A adoração é cultivar. Toda vez que você chega num lugar que está tudo zoneado, tudo bagunçado, tudo de cabeça para baixo, se você aqui é uma psicóloga e você pegou uma vida toda esculhambada e você vai cultivando aquela vida com as técnicas que você aprendeu em psicologia, com a glória que Deus deu a você da graça, e você transmuta isso em graça, em aconselhamento, e de repente essa pessoa começa a se reorganizar e ela começa a tornar a vida dela uma vida
saudável e ela reconstitui o seu casamento e ela volta para a sociedade com saúde, com vida, com sonho, com esperança, você cuidou e você cultivou, sendo um psicólogo. Então, irmãos, é por isso que Deus derramou aqui várias vocações, diversas profissões diferentes. Alguém pode dizer, tá, mas quem fica em casa e se eu sou uma mãe? Nossa, daí mesmo que a tarefa é gigante. Porque você vai cultivar os seus filhos, amém? E se você é professora, você vai cultivar o filho de alguém. Cultivar e cuidar. O que Deus estava falando para essa mulher é que nós somos imagem de Deus. Nós somos espelhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo retoma a experiência de Moisés, descendo do monte com o rosto resplandecendo. Ele diz assim, ó, e todos nós, com o rosto o quê? Descoberto, diz o texto. Por quê? Porque Moisés estava com o rosto coberto. Todos nós com o rosto descoberto, olhamos para o espelho e vemos a imagem de Jesus. E somos transformados todos os dias pela imagem de Jesus que vemos, de maneira que o nosso próprio rosto vai se assemelhando ao dele. E quando eu saio para o mundo pelo Espírito, o que as pessoas veem é a Maria, o João, o Moisés, não mais com o rosto, o seu próprio rosto, mas o seu rosto que resplandece a glória desse Deus que você hoje adora, amém? O verdadeiro adorador é esse. É esse. Eu poderia citar vários textos, eu tenho aqui anotado vários, gostei e vou puxar esse aqui. A bênção de Arão para os israelitas. Arão era o sumo sacerdote, irmãos, lá dos judeus, no tempo de Moisés. E a bênção que Arão diz para nós fazermos para os nossos filhos é que Deus resplandeça o seu rosto. Aleluia. Que Deus resplandeça o seu rosto. Arão disse aos filhos de Israel, assim vocês vão abençoar a descendência. O Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o quê? O teu rosto. O que são os adoradores que adorarão o Espírito em verdade, irmãos? São os que são alvo dessa promessa, desta bênção maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Essa era a bênção de Arão. Qual é a crise do nosso tempo, irmãos? A crise do nosso tempo é que nós estamos vendo uma geração de gente, como de muitas que já passaram, que não sabem quem são. Nós sabemos quem nós somos, amém? A crise daqueles que não conhecem Jesus é uma crise de identidade. Não sabendo quem são, nem de onde vieram. Andam pelo mundo como cegos, apalpando, tentando encontrar algo, como disse o apóstolo Paulo lá em Atos 19. Eles estão apalpando, procurando a Deus, mas não conseguem encontrá-lo. A nossa missão é que as pessoas encontrem o Senhor. Porque quando elas encontrarem o Senhor, elas vão encontrar elas mesmas. E quando elas encontrarem elas mesmas, elas terão paz com os outros. Como eles não encontram o Senhor, eles não sabem quem são. E como eles não sabem quem são, eles estão em guerra. Quando a gente encontra a nossa identidade,
que a gente entende que Jesus está aqui falando sobre Gênesis 1, 26 e 27 a seguir. Que nós somos esse fruto, essa estátua que representa, esse homem que vai adiante e carrega como um embaixador a bandeira do seu país. Nós carregamos a bandeira do céu. E quando nós levamos Jesus às pessoas, nós levamos a possibilidade dessa pessoa se encontrar. Me diga aqui, se os amigos que você tem que estão em crise hoje, não exatamente têm essa questão. Não sei, estou perdido. Não sei o que eu faço. Não sei. Não é verdade? E o que o Senhor está nos propondo é exatamente essa missão moderna de levarmos as pessoas a Deus. Deus os levará ao encontro consigo mesmas e elas encontrarão paz. Os verdadeiros adoradores é esses que carregam essa imagem, esse brilho, esse perfume, essa graça. Faça isso. Faça isso. E quando a gente fizer isso, então o culto ele vai ser executado a cada batida do teu coração. Do levantar até o se deitar. Tudo que fizermos, faremos para a glória de Deus. E é assim que a mulher samaritana saiu, estupefata, impressionada, porque ela tinha buscado um Deus que cabia numa caixinha. Ela buscava em Deus uma fórmula. E Deus disse para ela: viva a vida. E a viva na minha presença. Tu encontrastes o Messias, Jesus disse a ela. Então agora viva a vida, porque vivendo a vida você vai ser uma adoradora. Então eu não preciso mais subir a serra, Senhor, não precisa mais. Então não precisa mais ir até a Aparecida de joelho, não precisa mais. E as 7 quinta-feiras, e o paninho santo, e o lacinho sagrado, e o sal grosso, esquece. Não tem mais nada disso, isso é balela, isso é besteira. Quando você for encontrado por Deus no seu coração, e a sua devoção e a sua vida com Deus for tal, que as pessoas começam a perceber a glória de Deus em você, então você está vivendo essa experiência que Jesus propôs a essa mulher. O verdadeiro adorador. Aquele altar ali vai ser o seu coração. E aí, a ideia da redenção da cultura é exatamente essa. É que nós todos não precisamos virar teólogos e pastores e músicos para que a gente sirva a Deus. Não, é você começar a repensar a sua profissão, ou a sua vocação, e perguntar como Deus quer restaurar o seu jardim a partir do cuidado e do arado das tuas mãos. Eu concluo com uma coisa que me surpreendeu muito há 2 semanas atrás. É o fato de, quando João narra a ressurreição de Jesus, o texto diz assim: e ele apareceu às mulheres no jardim. Foi num jardim. Esse é o jardim. Deus quer que você comece a tocar no jardim de Deus. E aonde você tocar, o Espírito de Deus vem e traz justiça, e traz cor, e traz gosto, e traz beleza. E assim você pode fazer a redenção das artes sendo um diretor de cinema, ou um engenheiro, uma secretária, ou um motorista. Porque cada vez que você vai cultivando a sua profissão, você vai recuperando o jardim de Deus. Assim como Ele nos mandou lá em Gênesis, amém? O que eu preciso, pastor? Nada. Está tudo aí já, nas suas mãos. É a semente da sua vocação. É isso que Deus quer. Deus quer que você pegue o seu trabalho, leve para o altar, e quando Deus incendiar a sua vocação, você volta para o jardim e vai restaurando o jardim de Deus. Isso é a redenção da cultura. E aí, se você for um diretor de novela, em vez de o
velho do rio, que é um Exu que aparece lá, né? Talvez, se você fizer, vai aparecer um leão lá, como C.S. Lewis, né? Ou um Frodo lá, como foi o Tolkien. Que a gente vai fazendo tudo de novo, em todas as áreas da vida, mas agora com a consciência que nós temos, que somos filhos de Deus, somos imagem de Deus, e que temos um mandato cultural de restaurar a criação de Deus a partir do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa vocação. Amém? Os músicos estão vindo à frente. Eu queria orar com vocês nessa noite. Eu nunca conto muita coisa engraçada, às vezes eu queria aprender com o Bibo, assim, contar umas piadas no meio da pregação para ficar mais leve, mas não consegui ainda. Mas eu queria que você, que está sem uma direção, você que está com 18, 20, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, sabe? Você que está dizendo, eu sou um inútil. Eu sou um inútil diante de Deus. Não faço nada para Deus. Comece adorando a Deus, arrumando a sua cama. Arrumando o seu quarto. Começa ali. Depois você começa a respeitar os seus pais. Ah, mas a minha mãe é uma Fiona, pastor. Meu pai é um Shrek. Amém? Mas você não. Amém? E aí quando você entrar no busão para ir trabalhar ou para estudar, você vai ser a imagem de Deus lá. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Amém? E quando você chegar na sua profissão, na sua casa, no seu trabalho, arrume a sua mesa do seu trabalho. Coloque as coisas em ordem. Limpe o chão. Cumprimente as pessoas. Faça o certo. Porque quando você começar a dar esse testemunho, as pessoas vão perceber que você ali já está cultivando, não é? Organizando o terreno, colocando as coisas em ordem. Isso é cuidar. Isso é restaurar. E aí hoje, nessa noite, se coloque de pé. Você pode pensar na sua profissão, na sua vocação. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas você tem um desejo aí dentro, um sonho, um trabalho que você queria ter, uma profissão que você queria exercer. A pergunta que eu te faço é: por que você não coloca ela no altar hoje, meu irmão? Por que você não entrega os teus caminhos ao Senhor? Confia nele e acredite que as outras coisas Ele vai fazer. Coloca a tua profissão, o teu trabalho, coloca a tua vocação, aquilo que é um sonho que talvez você já esqueceu. Porque Deus quer usar exatamente essa vocação para que você seja um verdadeiro adorador, que adora a Deus, aonde você estiver, no trabalho que você estiver, onde Deus te colocar. Amém? Amém? Senhor, nós queremos orar juntos aqui nessa noite, Pai. Senhor, a gente vive tempos de trevas aí fora. E o Senhor derramou o seu Espírito sobre o teu povo, as chamas sobre as nossas cabeças, Senhor. O Senhor quer fazer o rosto dos teus filhos aqui nesta noite resplandecerem, para que sejam minhas testemunhas, como disse Jesus. Sabe o que o mundo precisa ver? O mundo precisa ver Jesus na sua face. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós ansiamos pela tua presença. Nós clamamos pela tua graça. Derrama a tua chuva sobre nós nesta noite, Senhor. Restaura as nossas vidas. Reacende, Senhor, as nossas vocações. Restaura sonhos aqui nesta noite, Deus. Projetos, profissões. Senhor, o Senhor está abrindo a nossa mente para uma compreensão muito mais ampla do que significa a missão.
porque a missão é vivermos a nossa vida aonde estivermos, em qualquer dia, em qualquer lugar, resplandecendo a tua glória, Senhor. E que tu faça isso com os teus filhos, Senhor. Deus, aqui pode estar uma parte desta geração que não se dobrará, Senhor, aos ídolos deste mundo. Aqui no esconderijo está sim, Senhor, uma parte desta geração que não se dobrou, Senhor, aos ídolos desse tempo, mas nós nos prostramos diante de Ti. A nossa vida se dobra na Tua presença, Jesus. E que a Tua Shekinah, o Teu fogo, o Teu Espírito venha sobre nós e incendeie a nossa vida, Jesus, com a Tua presença. E que sejamos todos verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus. Vamos cantar uma canção. Vai lá, João.